Josué capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 6 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cades-Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia para espionar a terra, e eu lhe trouxe um relatório totalmente sincero. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo de medo, mas eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: Certamente a terra em que o teu pé pisou te será herança para ti e para os teus filhos para sempre. Porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força, então, era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. Dá-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste, naquele dia, que lá estavam os anaqueus, bem como cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, eu os expulsarei, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e deu-lhe Hebrom como herança. Assim Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. O nome de Hebrom era anteriormente Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os anaqueus, e a terra descansou da guerra. Até aqui, irmãos. Senhor, nós te louvamos pelo rico privilégio de podermos ouvir a tua palavra. Muitos reis, muitas pessoas ao longo da história quiseram ter acesso a essa palavra, mas não puderam. Essa palavra que já foi perseguida, que já foi queimada por tiranos que perseguiram o cristianismo na história, mas que ela continua tão viva e eficaz como no dia em que foi escrita. Ela continua nos dando vida, continua dando vida à tua igreja e continua nos transformando pelo poder do Espírito. E é isso que eu te peço, Pai, que nesta noite, nesta manhã, através da pregação da palavra, o Senhor fale a nós e nos renove para a honra e glória do seu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem está situada historicamente no período da conquista da terra prometida por parte de Israel, sob a liderança de Josué. Nesse tempo, a guerra praticamente já tinha acabado, e ao que parece restavam apenas alguns focos de resistência entre os povos cananeus. E mais especificamente, o capítulo 14, ele está narrando a repartição das terras entre os israelitas por parte do sacerdote Eleazar, de Josué e os cabeças das tribos de Israel. 2,5 tribos já tinham recebido a sua herança, além do Jordão, mas ainda era necessário que 9,5 tribos recebessem a sua herança por sorteio. E enquanto essa distribuição estava acontecendo, a distribuição das terras que foram conquistadas, Calebe, filho de Jefoné, ele veio até Josué, junto aos filhos de Judá, para reivindicar o direito à terra de Hebrom. E ele vem através das seguintes palavras: Josué, dá-me agora este monte. Mas para nós entendermos o pedido de Calebe, nós precisamos voltar a uma situação
que Israel tinha vivido há 45 anos atrás. E esse momento é registrado no livro de Números, capítulos 13 e 14, né? Então, voltando 45 anos atrás, para a gente entender o porquê que Caleb está reivindicando a Josué o direito pela terra de Hebrom. Fazia apenas 18 meses que Israel tinha saído do Egito e o povo já estava em Cades Barneia, que ficava na divisa da terra prometida. E naquele momento, irmãos, o Senhor ordenou que Moisés enviasse 12 espias, um de cada tribo, para observar a terra de Canaã. E Moisés ofereceu para esses espias pelo menos 2 instruções. Qual foi a primeira? Vejam como é a terra. Observem se a terra é boa ou se a terra é má. Observem se a terra é fértil ou se ela é infértil. Observem se há árvores frutíferas nessa terra ou se não. Essa é a primeira instrução. E qual que é a segunda instrução que Moisés passa aos 12 espias? Vejam como é o povo. A primeira, vejam como é a terra. A segunda, vejam como é o povo da terra. Se esse povo é forte ou se esse povo é fraco. Se eles são poucos ou se eles são muitos. Se as cidades desse povo ou desses povos são formadas por acampamentos ou se são formadas por fortalezas. Pois bem, irmãos, os espias então receberam as instruções de Moisés e eles observaram a terra de Canaã por 40 dias e depois retornaram a Moisés e ao povo de Israel, trazendo os seus relatórios. E é exatamente nesse momento que nós percebemos que há uma grande diferença entre aqueles que são guiados por Deus e entre aqueles que são guiados pelas circunstâncias. Aqueles que são guiados por aquilo que está diante dos seus olhos. Por quê? Porque 10 dos 12 espias que foram enviados, eles trouxeram um relatório pessimista e incrédulo a respeito da terra. Eles disseram, olha Moisés, a terra realmente é muito boa. Olha Moisés, a terra realmente mana leite e mel. Contudo, e aí eles vão colocar uma lista de situações que veio a desanimar aquele povo. As cidades são enormes e fortificadas. O povo que habita nessa terra é poderoso. É uma terra que devora os seus habitantes. Os habitantes dessa terra são todos gigantes. E nós éramos como gafanhotos, não somente aos nossos olhos, mas também diante dos olhos deles. E a conclusão do relatório desses homens foi: nós não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E então eles depreciaram a terra diante dos israelitas, a terra que eles haviam sondado por 40 dias. Meus irmãos, apesar de Deus ter tirado Israel do Egito com mão forte, com mão poderosa, com grandes sinais, esses 10 espias, eles esqueceram das promessas do Senhor e eles passaram a ser guiados por aquilo que eles estavam vendo, por aquilo que eles estavam sentindo naquele momento, ao observar aquela terra, ao observar aqueles gigantes, ao observar aquelas fortificações. E a consequência desse relato pessimista dos 10 espias é que em Números, capítulo 14, versículo 1, é dito: então toda a comunidade levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E se você continuar lendo, você vai descobrir que o povo começou a reclamar, a murmurar contra Deus, e alguns deles chegaram a dizer: vamos escolher um líder entre nós e vamos voltar para o Egito. O povo ficou tão desesperado diante do relato desses 10 espias que muitos deles desejaram voltar para o Egito. Mesmo depois de todos os sinais que Deus fez, de transformar água em sangue, de enviar todas aquelas pragas, eles se esqueceram das promessas do Senhor, estão querendo voltar atrás. Porém, irmãos, existem 2 espias que trazem um relato otimista e confiante. O texto diz que eles rasgaram as vestes deles. E eles disseram: nós temos de subir e nos apoderar dessa terra, pois com certeza conseguiremos prevalecer contra ela.
A terra por onde nós passamos para conhecê-la é extraordinária. E se o Senhor se agradar de nós, então nos estabelecerá nessa terra e a dará para nós, terra que dá leite e mel. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, pois será comido por nós como pão. Eles estão sem defesa e o Senhor está conosco. Não os temais. Meus irmãos, tamanha era a confiança desses dois homens, desses dois espias no Senhor, a ponto de eles olharem para aquelas cidades fortificadas, para aquele povo poderoso, para aqueles gigantes, e dizer: eles estão sem defesa, porque o Senhor está conosco. Quer dizer, enquanto os 10 espias se viam como gafanhotos diante daqueles homens, é como se esses 2 espias vissem aqueles homens gigantes como gafanhotos diante de Deus. A visão é completamente diferente aqui. Por fim, irmãos, dentre todos os espias e o povo de Israel, apenas esses 2 homens perseveraram em seguir ao Senhor. Eu pergunto para vocês, qual é o nome desses 2 homens? Qual é o nome deles? Josué e Calebe. Mas, irmãos, acredite se você puder. Esse povo que viu tantos sinais, tantas maravilhas de Deus, está tão incrédulo que eles desejaram apedrejar Josué e Calebe por causa do relato deles. Eles não só preferiram dar ouvidos ao relato dos 10 pessimistas, como eles também quiseram apedrejar Josué e Calebe, mas eles foram impedidos pelo próprio Senhor. E naquele momento, irmãos, a ira do Senhor se acendeu contra o pecado de Israel, e por causa das murmurações do povo, o Senhor fez algumas declarações. Ele declarou que o povo de Israel retornaria ao deserto. E observe uma coisa, o que eu disse no começo dessa mensagem? Que eles já estavam em Cades Barneia, eles já estavam na divisa da terra. E Deus falou: não, vocês vão voltar para o deserto, e os filhos de vocês vão ficar 40 anos no deserto. Esses homens chegaram a se desesperar mais ou menos assim, pensando: o que vai ser dos nossos filhos? E aí Deus diz o seguinte: vocês não confiam que eu sou capaz de guardar os filhos de vocês? Pois bem, toda a geração de vocês vai morrer no deserto, mas os seus filhos vão entrar na terra. Vocês não. Irmãos, eu não sei se você já ouviu isso, mas isso é muito importante. Você sabe por que Israel ficou 40 anos no deserto? Porque os 40 anos representam os 40 dias de espionagem dos espias dentro da terra de Canaã. Deus está trazendo juízo sobre o povo. E foi ele mesmo que declarou isso. Olha só, Números 14, 33 e 34. Deus disse: os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto. Segundo o número de dias em que sondaste a terra, 40, isto é, 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos. 1 ano por dia, e sabereis o que significa me desobedecer. Mas em contrapartida, irmãos, Deus declarou que daquela geração apenas 2 homens entrariam na terra prometida. E nem Moisés entrou, hein? Só mais uma vez para a gente ter certeza. Qual é o nome desses 2 homens? Josué e Calebe. Irmãos, naquele dia Deus fez uma promessa a Calebe. Ele disse a Moisés, Números 14, 24: o meu servo Calebe, eu o levarei para a terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá, porque teve outro espírito e, olha o que Deus está falando de Calebe, perseverou em seguir-me. Sim, irmãos, mesmo quando a maior parte dos espias e a maior parte do povo estava sendo guiado pelo que os olhos estavam vendo, pelo que o coração estava sentindo, ou pelas circunstâncias aparentes, Calebe perseverou em seguir ao Senhor, e o Senhor lhe fez uma promessa. Qual promessa? Que a terra de Hebrom seria dele.
E agora vocês já começam a entender o porquê que ele está fazendo esse pedido no futuro, né? Pois bem, irmãos, o tempo passou, Israel foi para o deserto, os murmuradores morreram ali, seus filhos peregrinaram por 40 anos, Moisés morre, Josué assume a liderança do povo, e aí Josué lidera esse povo na conquista da terra prometida. Só que o tempo foi passando, mas Caleb não esqueceu da promessa que Deus fez. E agora, de volta para o futuro, 45 anos se passaram. Josué está repartindo as terras entre o povo. E Caleb vem até ele e fala: Ei Josué, você sabe que o Senhor disse a Moisés em Cades Barneia a respeito de mim e você. E de fato Josué sabia, porque ele era o parceiro de espionagem de Caleb. E aqui em primeiro lugar, Caleb recorda os acontecimentos do passado. Ele diz: naquela época eu tinha 40 anos, quando Moisés me enviou de Cades Barneia para espionar a terra. E eu trouxe e apresentei um relatório totalmente sincero. Ele diz: meus irmãos fizeram derreter o coração do povo de medo com aquele relatório pessimista. Mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Observa, Deus falou primeiro. Caleb perseverou em seguir-me. E agora o próprio Caleb está dizendo: eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. E naquele dia Moisés jurou: certamente a terra em que você pisou será herança para você e seus filhos para sempre. E agora Moisés falando de Caleb: porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E aí Caleb então ele volta para a situação do presente e começa a falar da situação dele atual. Olha só, hoje eu já tenho 85 anos. 45 anos se passaram e o Senhor me conservou em vida, conforme Ele prometeu. E eu ainda estou tão forte quanto nos dias que Moisés me enviou. Eu tenho a mesma força, tanto para trabalhar quanto para guerrear. Josué, você estava lá, você estava presente, você viu. Deus me prometeu através de Moisés que me daria essa terra. Então agora, ele está repartindo as terras e Caleb diz: dá-me este monte. E aqui, irmãos, Caleb mostra que Deus não preservou apenas o vigor físico, apenas o vigor do seu corpo, mas também o vigor da sua fé, a ponto de ele dizer no versículo 12 desse texto que nós lemos: tu ouviste naquele dia que lá estavam os anaqueus, os gigantes, bem como as cidades grandes e fortificadas. Como o Senhor está comigo, ele está falando do presente agora, eu os expulsarei como ele prometeu. Gente, olha que coisa maravilhosa. 45 anos atrás, enquanto todos estavam desesperados, Caleb dizia: eles estão sem defesa, porque Deus está conosco. 45 anos depois, ele ainda está dizendo: nós expulsaremos, eu vou expulsar esse povo da terra, porque o Senhor está comigo. Não foi só o vigor físico de Caleb que foi preservado. A fé dele está preservada. Ele continua confiando em Deus como no passado. Os jovens hoje não conseguem lavar um prato sem sentir dor. Mas Caleb, de 40 para 85, ele fala: eu me sinto da mesma forma. Eu não consigo nem imaginar como eu vou estar com 85, mas enfim. Irmãos, ali Josué atendeu o pedido de Caleb e lhe deu o Monte Hebrom como herança, conforme prometido por Deus através de Moisés. E o narrador da história finaliza esse trecho dizendo que Hebrom ficou sendo herança de Caleb até os dias de hoje, os dias que ele estava escrevendo. E aí, como se não bastasse, recapitulando, quem falou primeiro foi o Senhor. Olha, você vai receber essa terra, porque, Caleb, você perseverou em seguir-me. Aí Caleb diz: porque eu perseverei em seguir ao Senhor. E o que Moisés disse de Caleb? Ele perseverou em seguir ao Senhor. E agora no final do texto o narrador vai dizer: porquanto Caleb perseverar em seguir ao Senhor. Está mais do que provado que ele perseverou mesmo, né? 45 anos entre a promessa e o cumprimento. E Caleb confiando e crendo em Deus. E talvez o maior perigo numa narrativa dessa é a gente começar a achar que Caleb é o herói da narrativa.
A gente olhar para a história e pensar que Caleb é grande. Não, vamos cultuar a Caleb. Alguém gostaria de receber Caleb nesta manhã? Não, não. Esse texto ainda assim não é sobre Caleb, mas é sobre um Deus que ele pode ser seguido. Um Deus em quem nós podemos colocar a nossa confiança, porque ele é fiel a cada uma das promessas que fez. O verdadeiro herói dessa narrativa é aquele que não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele é o herói aqui. Irmãos, nós cremos que toda a Escritura é divinamente inspirada e que tudo quanto foi escrito, como diz o Novo Testamento, foi escrito para nossa instrução. Então eu quero trazer algumas lições nessa passagem. Eu quero trazer essas lições, já que Deus é o herói da narrativa, através das 4 vezes em que Caleb menciona Deus nesse texto. A pregação é sobre Deus, não é sobre Caleb. Ele fala 4 coisas a respeito de Deus nesse texto. A primeira lição que eu tiro desse texto é Deus quem nos guia através da sua palavra. Se você olhar para esse texto, você vai perceber que Caleb não fundamenta o seu pedido pela terra de Hebrom, dizendo, olha, eu quero, então me dá. Ele não diz assim, eu sinto que essa terra é minha. Ele não diz assim, eu mereço, restitui, Senhor. Não, ele não faz nada disso. Ele não é guiado pelos seus olhos, ele não é guiado pelos seus sentimentos, e ele não é guiado pelas circunstâncias, mas ele repetidamente, versículos 6, 10 e 12 vai dizer, o Senhor falou. O Senhor falou. E nessa pequena frase, irmãos, reside toda a autoridade necessária para determinar o que nós devemos crer, o que nós devemos confessar, como nós devemos viver e quais decisões nós devemos tomar. Nós não podemos ser guiados por aquilo que nós vemos. Nós precisamos ser guiados por aquilo que nós cremos. Nós não podemos ser guiados pelas nossas opiniões. Eu acho que... O que nós achamos, com todo respeito, não importa. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Se eu me sinto bem, é de Deus. Aí a pessoa está lá pecando e falando, não, mas eu estou me sentindo bem, então é de Deus. Tá bom, você está seguindo o seu próprio coração. Está errado. Nós não podemos ser guiados pelo o que o nosso coração diz. Eu estou em paz, então é de Deus. Não, não é assim que funciona. Sabe por quê, irmãos? Porque desde que o pecado entrou no mundo através de Adão, todo homem passou a abrigar um inimigo indesejado dentro de si, um coração mau e rebelde contra a vontade de Deus. E esse coração, ele não é um bom guia para mim e para você, porque Jeremias vai dizer que ele é enganoso. E a menos que nós ouçamos a mensagem do Evangelho, nos arrependamos dos nossos pecados e creiamos na obra de Jesus Cristo, nós continuaremos sendo guiados por um coração totalmente pecaminoso e enganoso. Se alguém diz, siga teu coração, esse é o caminho da destruição, o seu coração é enganoso. Não é isso que Caleb faz. Caleb está reivindicando a terra não pelo que ele sente, pelo que ele vê, pelo que ele acha, pela circunstância. Ele está dizendo, o Senhor falou. E a vida cristã é sobre viver baseado naquilo que o Senhor falou, e não nas expectativas das pessoas, e não naquilo que é mutável, mas naquilo que é imutável. O Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, cuja palavra não passará, cuja palavra é firme e fiel e não muda. O que ele disse, ele não retirou. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. As promessas que ele fez não são anuladas. Ele cumpre cada uma delas. Esse Deus é confiável. Irmãos, a voz que nós precisamos seguir hoje é a voz do Senhor. Porque é a voz do Senhor que dá vida aos espiritualmente mortos. É a voz do Senhor que abre o nosso coração e nos faz nascer de novo. É a voz do Senhor que nos confronta quando nós estamos em pecado. É a voz do Senhor que nos traz segurança quando nós estamos com medo. É a voz do Senhor que nos acalma quando nós estamos desesperados. É a voz do Senhor que nos anima quando nós estamos abatidos. E é a voz do Senhor que nos orienta quando nós estamos perdidos. A vida cristã é sobre nós seguirmos uma voz, a voz de Deus que nos guia e guarda.
E nós cremos que a voz de Deus está preservada por Ele através das Escrituras Sagradas, que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa é a forma que Deus nos guia, por meio da sua palavra. E por isso eu encorajo você aqui nesta manhã, ao invés de buscar a vontade de Deus pedindo acontecimentos e sinais de confirmação, Senhor, se amanhecer e tiver chovido, é porque é de Deus. Para com essas macumbas, olha para a Escritura, vê o que Deus falou de forma expressa na palavra e viva pela palavra. Para de querer confiar no que você vê, no que você sente. Para de querer confiar em si mesmo. Maldito o homem que confia no homem. Você fala, não posso confiar em ninguém. Não, aquele texto está falando, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força. Não confie em si mesmo, confie na palavra. Faça como Caleb, o que ele diz aqui? O Senhor falou, o Senhor falou, o Senhor falou. Caleb está fundamentado em algo que é imutável, algo que é seguro. A palavra do Senhor é segura para orientar nossas vidas, irmãos. O que você acha, amanhã você não acha mais. O que você sente, amanhã você não sente mais. Mas o que o Senhor falou nunca vai passar, nunca vai mudar. É seguro, viva pela palavra. Fundamente a sua vida pela palavra. Fundamente seu casamento na palavra, seus estudos na palavra, seu trabalho na palavra, a criação de filhos pela palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. Lembre-se que o nosso modelo, Jesus Cristo, quando ele foi tentado, o que ele disse? Eu acho que... eu sinto que se eu transformar essa pedra em pão, não vai ser suficiente, é muito pequena essa pedra. Não, ele fala, está escrito. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor falou. E o próprio Jesus vai dizer, porque o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vive pelo que o Pai fala. E é por isso que nós temos que viver baseados e fundamentados naquilo que o Senhor verdadeiramente falou. E o que ele verdadeiramente falou está na palavra dele, registrado. Essa é a primeira lição. Qual que é o nome da primeira lição? É Deus que nos guia através da sua palavra. Vamos para a segunda lição que esse texto nos traz. É Deus que nos assegura através das suas promessas. Além de afirmar repetidamente que Deus falou, Caleb enfatiza algumas vezes. O Senhor prometeu. Versículo 10 e versículo 12. Irmãos, essa é a forma como Deus se relaciona com o seu povo. Ele faz promessas e ele nos dá a garantia de que ele cumprirá as promessas que ele fez. E a garantia que Deus nos oferece de que ele cumprirá cada uma das suas promessas é ele mesmo. Ele é um Deus que jura por si mesmo, porque ele sabe que ele mesmo é fiel. Caleb, ele não teve convicção de que os hebreus poderiam destruir os cananeus por alguma qualidade que houvesse em Israel. Pelo contrário, ele acreditava na fidelidade de Deus, e por isso ele aguardava o cumprimento da promessa. Irmãos, de igual modo, a garantia que nós temos hoje de que Deus cumprirá cada uma das suas promessas é o próprio caráter e fidelidade de Deus. Se Deus é fiel, se nós realmente cremos que Deus tem caráter, nós confiaremos nas promessas dele, que são imutáveis. O Senhor não é como os humanos, o Senhor tem caráter, o Senhor não é como os políticos, que estão fazendo promessas para nós hoje, e eles vão desaparecer nos próximos 4 anos. Não, o Senhor cumpre as suas promessas, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala. Passe o tempo que passar, todas as promessas de Deus serão cumpridas no devido tempo dentro da história e nenhuma falhará. Passaram 45 anos aqui, gente. Era mais fácil Caleb ter pensado, não, Hebron não vai vir, não. Estou com 85 anos. Acho que Deus se enganou. Acho que já era. Não. 40 anos, 85 anos, ele está com a mesma fé. O Senhor vai cumprir. Porque ele não está olhando para as circunstâncias, ele está de olho no caráter de Deus. Não, eu creio que Deus é fiel, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Irmãos, Hebreus 10, 23 vai dizer, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel.
Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Nós confiamos nele. E Cristo é a garantia de que Deus cumprirá todas as suas promessas também. Porque 2 Coríntios 1:20 diz: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto também é por meio dele que o amém é dado, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, quais são as duas lições? É Deus que nos guia através da sua palavra. Qual que é a segunda? É Deus que nos assegura através das suas promessas. A terceira lição que eu encontro nesse texto, baseado no que Caleb disse a respeito de Deus, nas 4 afirmações de Caleb, é Deus que nos sustenta e nos fortalece todo dia. Porque depois de afirmar que o Senhor falou e depois de afirmar que o Senhor prometeu, Caleb disse no versículo 10, o Senhor me conservou. Ele não disse assim, eu fiquei na Smart Fit todo dia e agora com 85 eu estou melhor do que com 40. Não. Ainda que ele, não faço nem ideia se ele fez exercício no deserto, mas a ótica dele, o olhar dele para a situação dele é, o Senhor me conservou. Ele não puxa a glória para ele. Olha como eu estou inteirão. Não, o Senhor me conservou. Versículos 10 e 11, olha o que ele diz. Como prometeu, o Senhor conservou-me em vida estes 45 anos. E isso desde o tempo em que o Senhor falou esta palavra a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E hoje já tenho 85 anos. Ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força então era como é agora, tanto para guerrear como para trabalhar. 40 anos, vigor. 85 anos, vigor. Seja do corpo físico, seja da fé. Uma vez eu e o Márcio fomos correr na famosa gruta de Mauá, né? O pessoal chama de gruta. E eu lembro que a gente correndo, era o primeiro dia que a gente estava disposto a fazer uma sequência, né? E a gente correndo, eu não sei nem se ele vai lembrar disso. E de repente passou uma senhorinha, mas ela tinha bastante idade, gente. E passou assim do nosso lado. Vum! Aí eu olhei para o Márcio e falei, vamos apertar o passo aí, que a gente está sendo humilhado. E daí a pouco a gente apertou um pouco mais, ela passou de novo. Vum! Falei, não, vamos apertar mais. Gente, de verdade, a hora que ela passou a terceira vez, eu falo, não, essa humilhação eu não passo de novo, não. Eu desisti. A gente sentou, fomos tentar fazer abdominal, nem conseguia, né? Foi uma vergonha. Foi um vexame. Eu acredito que essa senhora que passou por nós, que eu nem sei o nome dela, ela é uma boa ilustração do vigor de Caleb com 85 anos aqui. Mas o que é interessante, é a última vez que eu falo isso, mas é só para destacar. Primeiro o Senhor fala, Caleb perseverou em seguir-me. Depois o próprio Caleb, eu perseverei em seguir ao Senhor. Moisés, Caleb perseverou em seguir ao Senhor. O narrador do livro de Josué, porquanto Caleb perseverar em seguir ao Senhor. Todos estão enfatizando a mesma coisa. Só que o próprio Caleb, que perseverou em seguir ao Senhor, ele não atribui a si mesmo a própria perseverança. Ele poderia dizer, você está vendo como eu sou uma pessoa confiante? Você está vendo como eu sou uma pessoa segura? Eu fiquei 45 anos perseverando. Ele não diz isso. Ele diz que o Senhor sustentou ele em todo esse tempo. Irmãos, isso nos ensina algo também. Tudo que nós temos e tudo que nós somos vem do Senhor. Nós respiramos com o ar que o Senhor nos dá. Nós cantamos, mas com a voz e o fôlego que o Senhor nos dá. Nós trabalhamos com a força que o Senhor nos dá. Nós estudamos com a inteligência que o Senhor nos dá, de forma que não existe nada mais arrogante do que nós acharmos que nós não precisamos de Deus, do que nós acharmos que nós somos suficientes, porque absolutamente tudo que nós temos e somos vem dele. E qualquer coisa que a gente entregue para Deus é tão vergonhoso para a gente no sentido de que veio dele. A gente não cria nada para entregar para Deus.
Tudo que a gente está entregando só está voltando, porque veio dele primeiro. Quem deu alguma coisa para o Senhor primeiro? Porque é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Veio dele e voltou para ele, é para a glória dele, ponto final. Deus é o herói da história. É interessante que a narrativa está dizendo o tempo todo que Caleb perseverou, mas ele está dizendo, o Senhor me sustentou. Gente, você que acha que é o bonzão, olha quanto tempo eu estou na igreja. Para com isso. Se o poder do Espírito Santo não habitasse em nós, nós não teríamos capacidade de perseverar nem um dia pela nossa força. Não é a nossa força, irmãos. A perseverança dos santos é um ato de Deus, pela sua graça em nossas vidas. É o Senhor que nos capacita a estar de pé. Quantas vezes você pensou que no outro dia de manhã você não ia nem conseguir levantar? E a hora que você levantou, nossa, graças a Deus. A gente sabe que o nosso caminho nessa vida é o aumento das dores ao longo do tempo. Na medida que a velhice for chegando, os nossos membros tendem a atrofiar. Mesmo até aqueles que praticam exercícios, que fazem uma boa dieta. Esse é o caminho que a gente vai seguir. Gente, diante de Deus ninguém pode se orgulhar de nada. A gente só fica em pé se Ele permitir. E se você está preocupado hoje, eu não sei como o seu coração entrou aqui hoje na igreja. Eu não sei o que pode estar acontecendo na sua vida. Mas eu gosto quando eu olho para o Evangelho e a gente lê. Até mesmo os fios da vossa cabeça estão contados. Do Ronaldo eu consigo contar. Mas do restante eu não consigo. Ronaldo? Da cabeça, eu falo. Gente, esse versículo está mostrando o quanto Deus tem controle sobre as nossas vidas. Até os fios da vossa cabeça estão contados. O mundo está caindo à sua volta, você está desesperado, ansioso, preocupado com o que vai e com o que pode acontecer. E aí você olha para a Bíblia e Jesus está dizendo calmamente, até os fios da vossa cabeça estão contados. É como se Jesus estivesse falando. Está tudo sob controle. Deus, Ele não perde o controle de nada. Ele é soberano, Ele está acima de todos. Ele tem todo o poder em suas mãos. Deus não fica desesperado. E assim como Ele sustenta os passarinhos, Ele sustenta as flores, assim como Ele sustenta o reino animal e vegetal que estão abaixo do reino humano, Ele sustenta o reino humano. No Sermão do Monte, Ele nos convida a olhar para o reino animal e vegetal e ver que Ele alimenta os passarinhos. Jesus disse, vocês valem muito mais do que muitos passarinhos. Ele nos convida a olhar para as flores e dizer, nem Salomão se vestiu como elas, o estilista é Deus, Ele que vestiu as flores. E depois Ele fala, agora olha para cima, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, quais coisas? Uma casa na praia? Não. Comida, bebida e roupa, aquilo que a gente precisa para viver, vos serão acrescentadas. Talvez você tenha entrado aqui bastante preocupado com alguma situação, mas eu quero dizer para você hoje, é Deus quem nos sustenta e nos fortalece todo dia. É Ele quem nos mantém em pé. Louvado seja o Senhor por essa verdade. Isaías 41:10, Deus diz ao seu povo, não temas porque eu sou contigo, não te assuste porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e sustento com a minha mão direita e fiel. Isso é o que Deus diz ao seu povo. Por isso, para passar para a última lição, eu deixo o versículo de 1 de Pedro 5:7 que diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? E se você acredita na Bíblia, escute essa verdade. Ele tem cuidado de vós. Mesmo quando você acha que você perdeu o controle de tudo, Deus não perde o controle. Ele tem cuidado de vós. Então, o que está sendo motivo de ansiedade na tua vida, lança sobre ele hoje. Última lição. Deus está
com o seu povo em todo o tempo. Caleb não somente afirmou que o Senhor falou, ele não somente afirmou que o Senhor prometeu, ele não somente afirmou que o Senhor sustentou, mas ele disse: o Senhor está comigo. É por isso que com 85 anos ele ainda quer ir para a guerra. Não é porque ele acha que na guerra ele tem alguma chance. É porque o Senhor está do nosso lado. No passado também foi a mesma coisa. Ele vê um gigante e fala: a gente vai acabar com esse gigante fácil, porque o Senhor está conosco. Não é sobre o que eles têm do lado de lá, pois eles podem ter o que quiser, é sobre quem nós temos do lado de cá. É sobre o Deus que está conosco, que batalha conosco e por nós. Irmãos, esse é o motivo pelo qual Caleb não temia cidades fortificadas e povos poderosos e gigantes da terra. Porque do lado dele tinha alguém mais poderoso. E de igual modo, eu e você, nós não precisamos temer os problemas, as dificuldades e as tribulações desta vida. Por quê? Porque se você crê na obra de Jesus Cristo, você está unido a Cristo pela fé, de forma que a nossa leve tribulação passageira produz para nós um peso incomparável de glória, de valor eterno. Até a tribulação contribui para o nosso bem. Os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus que está em Jesus, nosso Senhor. Agora pensa bem, Caleb está dizendo: o Senhor está conosco. Tudo isso ainda é verdade para todo aquele que crê na obra de Jesus. Por quê? Porque o nome de Jesus é Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Ele mesmo, no final do Evangelho de Mateus, ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez a sua vida não esteja da forma que você espera. Mas se você é cristão, você pode ter uma certeza: o Senhor está presente. Seja no meio das lágrimas, seja no meio da alegria, seja no meio da dor ou seja no meio da celebração. Seja no dia de luto, seja no dia de festa. Independente do que você passe, entenda, você que crê na obra de Jesus Cristo, Ele está com você todos os dias. O Espírito Santo habita em nós, com Ele nós somos selados para o dia da redenção, diz a Bíblia. Jesus se faz presente em nossas vidas todos os dias pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós também temos uma promessa em que Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu teria dito, mas eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei para vocês, para que onde eu estiver estejais vós também. Você entrou aqui triste, perturbado, preocupado. Lembra dessa promessa. Eu voltarei e vou levar você para onde eu estou. É o que Jesus disse em João 14. Meus irmãos, o que nós precisamos saber hoje é que em nossa peregrinação rumo à terra prometida, Deus está presente. E creia, isso é mais do que suficiente. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Tem gente que entende esse texto: nada me faltará, Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Não. Quando a gente fala nada me falta, é porque Ele está conosco. Então a gente já tem tudo que a gente precisa para encarar essa peregrinação, essa vida. O Senhor do nosso lado. É isso que eu e você precisamos. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que assim como Jerusalém está cercada de montes, o Senhor está em volta do seu povo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero recapitular essas 4 lições. A primeira, é Deus quem nos guia através da sua palavra, disse Caleb, o Senhor falou. É Deus quem nos assegura através das suas promessas, disse Caleb, o Senhor prometeu. É Deus quem nos sustenta e nos fortalece todo dia, disse Caleb, o Senhor me conservou.
E Deus está com o seu povo em todo o tempo. Disse Caleb, o Senhor está conosco. E para você que entrou aqui, mas você ainda não confiou em Cristo para a salvação, não se arrependeu dos seus pecados, o Evangelho te chama a fazer isso. A confessar a sua condição de miséria. A colocar a sua confiança em alguém melhor do que você, Jesus Cristo. Vá até Cristo, olhe para a cruz hoje. Se arrependa dos seus pecados, confie nele e ele te salva, não é você que se salva. Você não pode salvar a si mesmo. É somente Deus que pode salvar o homem. O livro de Jonas diz, no livro de Jonas está escrito que a salvação pertence ao Senhor, vem dele. Então o Evangelho te chama hoje a se arrepender e crer na obra de Cristo. Mas eu quero encerrar este sermão com um hino que fala sobre a promessa, essa grande promessa do estarei contigo. Hino 349 do cantor cristão. Agora não sei se eu leio ou se eu canto. É melhor, né, cantar. O nome desse hino é Rica Promessa, 349. E o meu desejo de oração é para que enquanto nós estivermos cantando esse hino, você se lembre do cuidado de Deus, da presença dEle, e seja confortado em meio às tribulações que tem passado, pela promessa de que o Senhor não abandonará os seus filhos, nenhum sequer. O Senhor não abandonará o seu povo, porque Ele nos fez uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O medo de puxar alto demais, né? Quem conhece essa música? Se alguém puder apagar a luz, eu estou falando muito isso, né? Mas se alguém puder apagar essa agora, para a gente ver a letra melhor. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador, Jesus nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz nunca te deixarei. Sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro pois eu
Tu és agora, cremos que nunca te deixarei. Contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Mas escolhi-te, não temas, pois muito te amei, tem os meus braços, pode arrancar-te, sempre seguro, te guardarei. Oh,